Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos prosseguindo com o nosso estudo no Evangelho segundo escreveu Mateus. Lembra que nós já estudamos até agora? Capítulo 1, capítulo 2, tivemos também uma introdução. Nós sabemos que Mateus está apresentando Jesus como rei. Nós vimos ali a genealogia de Jesus e os fatos que marcaram ali o nascimento de Jesus, né? Como os magos foram visitá-lo, os presentes que os magos levaram. E agora nós vamos entrar no capítulo de número 3, que trata acerca do início do ministério de Jesus. Então, vamos nessa. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Batista não é sobrenome dele como alguns pensam, tá? Batista é a função que ele exercia, porque João batizava. E dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então João, ele era um pregador, né? Ele pregava no deserto e ele tinha apenas um tipo de mensagem: arrependei-vos. Era o pregador de uma mensagem só. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Está em Isaías capítulo 40, versículo 3. Então, Isaías profetizou que haveria uma voz que clamaria no deserto, preparando o caminho do Senhor. E essa voz era João Batista. Então João nasce debaixo de um propósito. João nasce para exercer uma função. E qual era o ministério de João? Anunciar Jesus, que viria para pregar, para trazer o reino dos céus. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. As roupas de João eram diferentes, né? E ele lembrava, as suas vestes lembravam um outro famoso profeta na história de Israel, Elias. Elias também se vestia de uma maneira diferente. E nós vamos ver também que João era chamado de o Elias que havia de vir. Ele veio na mesma fé de Elias. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. João pregava no deserto, o povo saía da cidade, saía de Jerusalém e ia para o deserto para ver João pregar. O ministério de João fez muito sucesso, de modo que o povo saía da cidade para ver João pregar no deserto. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Lembra que nós lemos que João pregava a mensagem do arrependimento? Arrependei-vos. O que é batismo? Batismo é ter ciência dos seus pecados e tomar uma decisão. Eu não quero mais viver dessa maneira. É decidir morrer para as práticas mundanas e nascer para uma vida com Deus. Então as pessoas se arrependiam, o fruto do arrependimento delas era confessar os seus pecados, reconhecer que eram pecadores. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Fariseus e saduceus eram 2 dos 4 partidos políticos que havia em Israel. Deixe-me explicar isso. Havia 4 partidos políticos em Israel, no tempo de Jesus: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os zelotes queriam libertar Israel da opressão de Roma. Os saduceus não acreditavam basicamente no que os fariseus acreditavam. Os saduceus não acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam na vida eterna, os saduceus não acreditavam em nada disso. Os essênios eram povos que habitavam em cavernas. Eles saíam do convívio social, habitavam em cavernas e cuidavam de ter uma vida ali separada,
trabalhando também na compilação de textos sagrados, né, na reprodução dos textos sagrados. Enquanto os fariseus eram o maior partido político em Israel. Inclusive, eles dominavam o Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse o Supremo Tribunal de Israel. Os fariseus dominavam lá o Sinédrio, era o maior grupo religioso que havia e eram muito respeitados pelo povo. Vem para o texto. Os fariseus e os saduceus iam ao batismo de João para observar o que João estava fazendo. E João dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Traduzindo, João está dizendo assim: bando de cobra, vocês acham que vocês escaparão da ira de Deus? Olha o que João disse: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amigos? Arrependimento produz frutos. Não existe arrependimento sincero, verdadeiro, se não houver fruto deste arrependimento. João está dizendo: arrependei-vos de verdade. Porque o verdadeiro arrependimento, ele não é só de boca, ele traz frutos. Olha o que o texto diz. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Sabe o que ele está dizendo? Vocês estão tirando da cabeça de vocês que por serem filhos de Abraão, vocês não precisam se arrepender, que tem salvação para vocês. Mas João está dizendo: não tira isso da cabeça de vocês, não. Porque eu posso te dizer, vocês acham que vocês são filhos de Abraão? Deus pode pegar das pedras e fazer que nasçam filhos a Abraão. No reino, não existe carteirada. No reino, não existe: olha, eu vou apresentar as minhas credenciais e serei livre pelas minhas credenciais. Não existe isso, não. Vem para o texto. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui nós precisamos entender que tem algo muito profundo aqui que João está falando. João está falando: não há mais tempo. Quem é boa árvore, produza bom fruto. Quem é boa árvore, produza bom fruto. Porque não há mais tempo. O machado está colocado à raiz das árvores. Ele está falando: acabou o tempo, o Messias chegou. Quem não é boa árvore será cortada e lançada no fogo. Aqui é uma referência à condenação. Aqui é uma referência à condenação. Olha aqui como João vai continuar o texto. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está dizendo: agora, no meu tempo, eu batizo. E o meu batismo é com água. O meu batismo, ele tem um tipo de efeito. É para arrependimento. Por que hoje há o batismo? O batismo é o arrependimento dos nossos pecados. Por que hoje existe batismo? O batismo é dizer: eu entendo que vivi de uma maneira que não agradava a Deus, mas agora eu estou morrendo para as ações humanas, para o mundo. Estou nascendo para Deus e vou viver agora uma vida de acordo com a vontade de Deus. Agora ele vai dizer: eu batizo com água, mas após mim virá aquele que batizará com o Espírito Santo. Olha o que o texto está dizendo. Aquele que vem após mim, cujas sandálias não sou digno de levar. Aqui tem um ensinamento importante, gente. Olha só, nós sabemos que na cultura judaica, as pessoas quando iam à casa de alguém, tinha uma cerimônia de recepção. E nessa recepção, a primeira coisa que o anfitrião tinha que oferecer
era água para lavar os pés. E o anfitrião, ele lavava os pés daquele que estava sendo recebido pelo anfitrião. Agora, lavava os pés do convidado. Agora tem uma questão. Retirar a sandália, quem tirava era aquele que era o dono da sandália. Quem chegava até a casa tinha que tirar a sandália, porque era desonroso mesmo para o servo que lavava os pés do convidado, ele era o servo de categoria mais baixa na casa. Mas era desonroso a ele retirar a sandália de outra pessoa. O próprio dono da sandália que retirava a sandália para ter os pés lavados. E sabe o que João está dizendo? Nem mesmo aquilo que seria o ato mais desonroso eu seria digno de fazer, de tão poderoso que é Jesus. Vem para o texto. Em sua mão, ele está dizendo aqui na mão de Jesus, tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Olha o que ele está falando. Que Jesus vai separar quem é e quem não é. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, ou seja, aquele que é trigo, aquele que é de verdade, aquele que é filho, ele será posto a salvo. E aquele que é palha vai queimar com fogo que nunca se apagará. Aqui é uma referência à condenação, uma referência ao inferno. Então, João está batizando até o dia que vem Jesus. Olha só. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Agora uma pergunta interessante. Nós sabemos que o batismo é para arrependimento. Mas Jesus, ele não tinha pecado. Por que Jesus foi ser batizado por João? Para nos dar exemplo. Nós podemos hoje olhar para a vida de Jesus e seguir os passos que o mestre seguiu. Olha só. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim? Peraí, eu que tenho pecados, eu que preciso me arrepender, eu que preciso recebê-lo. E tu é que vem a mim para ser batizado por mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. João, no primeiro momento, ele disse assim: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti. E o Senhor está vindo a mim? Mas Jesus diz: é necessário, porque eu preciso que se cumpra toda a justiça. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós temos uma ação, uma manifestação da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo se manifestando nesse momento. O Pai com a voz que veio do céu dizendo: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Filho tendo sido batizado por João. E o Espírito Santo descendo como forma de pomba, vindo sobre Jesus. A manifestação da Trindade. Agora vamos seguir aqui o capítulo 4. Vamos entrar hoje no capítulo 4. Vamos seguir até o versículo de número 11. Olha o que diz o texto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
Jesus foi para o deserto, mas Jesus foi para o deserto conduzido pelo Espírito. Então, tem momentos na nossa vida que nós somos conduzidos por Deus ao deserto, porque tem um propósito para se cumprir ali. E ele foi o quê? Tentado pelo diabo. Como se deu essa tentação? Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites e teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Como funciona a tentação? Tentação se dá em cima daquilo que a pessoa necessita. Jesus tinha jejuado 40 dias, 40 noites, automaticamente seu corpo físico, porque ele era 100% homem, 100% Deus, ele estava com fome. E aí então o diabo vem e lança a primeira tentação. A primeira tentação do diabo é em cima do quê? Da necessidade de Jesus. Agora presta atenção na colocação que o diabo faz. Se tu és. O diabo está fazendo o quê? Colocando em dúvida a identidade de Jesus. Tu és Deus, mas você está com fome. Isso acontece hoje em dia? Você diz que é filho de Deus, mas passa necessidades? Você diz que é de Deus, mas tem lutas para vencer na tua vida? Será que você é de Deus mesmo? O diabo também fez isso com Jesus. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Preste atenção em outra característica dessa frase. Manda que essas pedras se tornem em pães. O diabo sempre faz essa proposta. Fazer trocar aquilo que é duradouro, aquilo que é eterno, aquilo que é fixo, por coisas perecíveis. Coisas que passam. Toda vez o diabo faz esse tipo de investimento em nossa vida. Trocar o relacionamento com Deus, que é fixo, que é firme, por situações que são passageiras. Agora, olha a resposta de Jesus para o diabo. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está falando, o que me sustenta não são as coisas passageiras. O que me sustenta é a palavra de Deus. O que me sustenta não são as minhas necessidades momentâneas supridas. O que me sustenta é a direção que vem da parte de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo é o lugar mais alto do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Epa, peraí. Disse-lhe, se tu és, ele ainda continua colocando em dúvida a divindade de Jesus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Agora o diabo vai usar a Bíblia. Presta atenção. Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. O diabo está usando o Salmo 91, verso 11 e 12 contra Jesus. O diabo está usando a Bíblia. E olha o que Jesus vai responder. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, meu amigo. Sabe o que Jesus acabou de ensinar aqui? Jesus acabou de ensinar. Não basta apenas ler a Bíblia. Eu tenho que conhecer a Bíblia. Eu tenho que entender qual é o contexto do texto. Porque todo texto, fora de contexto, é um pretexto para eu fazer o que eu quiser. Vou repetir. Todo texto, fora de contexto, é um pretexto
para eu fazer o que eu quiser. Veja que o diabo usou a Bíblia, Salmo 91, contra Jesus. Mas ele usou o Salmo 91 fora de contexto. E Jesus usa a palavra trazendo para o seu contexto. Não é porque tem uma palavra dizendo que aos anjos darás ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, que eu vou ficar me jogando de qualquer lugar, porque vai ter anjo para me defender. Sabe o que Jesus está explicando aqui? O nome disso é tentar ao Senhor. Presta atenção a essa explicação agora. Sabia que nós podemos fazer isso hoje? Tentar ao Senhor, isso é pecado. Nós temos que evitar essa prática. Tem uma palavra que diz que Deus vai me proteger, então eu vou viver de qualquer maneira, eu não vou observar cuidados, não vou observar segurança, porque tem uma palavra que diz que Deus vai cuidar de mim. Isso é tentar ao Senhor. E Jesus está dizendo para o diabo, você está usando a palavra, mas está usando a palavra de modo errado, fora de contexto. Vem para cá. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se a primeira tentação do diabo foi em cima da necessidade, a segunda tentação do diabo foi em cima da identidade. O diabo queria fazer com que Jesus duvidasse de quem ele é. Então guarda isso. Sempre guarde esses 3 pontos que nós estamos estudando agora. Ponto 1. A tentação vem primeiro na necessidade. Eu estou precisando, mas veio o jeito fácil. Veio a maneira errada, mas vai suprir a minha necessidade. E Jesus manda dizer, aquilo que supre a minha necessidade é a palavra de Deus. Ela sim supre minha necessidade. A segunda tentação é em cima da identidade. E Jesus não sucumbe à tentação da identidade porque Jesus sabe quem ele é. Eu quero te perguntar hoje, você sabe quem você é em Deus? Ou você ainda duvida de quem você é? Você não tem firmeza em cima de quem você é. Agora vem a terceira tentação, quando o diabo tenta Jesus mostrando os reinos do mundo e a glória deles. Agora é a tentação da cobiça. Tentação da necessidade, tentação da identidade e a tentação da cobiça. O diabo vai mostrar a glória do mundo, vai mostrar os reinos e vai dizer, te dou tudo isso, se prostrado me adorares. Olha o preço da cobiça. Ele está falando para Jesus, me adore e eu vou te dar os reinos desse mundo. Mas Jesus vai dizer para ele, vai-te, Satanás, porque está escrito. Você percebeu algo? Jesus usou a palavra o tempo todo para se defender dos ataques do diabo. Sabe como eu me defendo dos ataques do inimigo? No meu dia a dia, na minha mente, através do conhecimento da palavra. Como está seu relacionamento com a palavra, hein, amigo? Tem lido a Bíblia? Tem estudado? Porque você vai se defender dos ataques do inimigo através do conhecimento da palavra. Olha só. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus se defende do ataque da cobiça, dizendo, eu só adoro a um, e ao Senhor. E olha aqui que ele vai dizer, ao Senhor teu Deus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele servirás. Só se adora e só se serve ao Deus vivo. Então o diabo o deixa. E eis que chegaram os anjos e o serviam. Jesus tinha uma necessidade? Tinha. Ele jejuou 40 dias e 40 noites e estava com fome.
Mas, depois que ele resiste a toda a tentação, eis que chegam os anjos de Deus e o servem. Deixa eu te falar uma coisa. As tentações, elas virão. Mas, se você resistir às tentações, saiba que Deus vem e traz o banquete que de fato você pode se servir dele, sem pecado, sem culpa, sem transgressão alguma. Amém? Olha só. Então, sempre Deus tem algo grande preparado para nós. A questão é, está preparado para esperar o tempo de Deus? Amigo, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu quero que você deixe aqui nos comentários qual foi a parte que mais te chamou a atenção no estudo de hoje. Onde Deus mais falou com você? Coloque aí nos comentários, tá bom? Dê o seu like. E estamos juntos, vamos prosseguir. Hoje nós fizemos Mateus capítulo 3, iniciamos o capítulo 4 e vamos prosseguir até fechar o Evangelho de Mateus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.